Bom, pessoal, dando continuidade, né, nessa discussão desse artigo que a gente vem relatando, né, cada tópico, né, e subtítulo que está vinculado com o assunto, né, que a gente está tendo no momento com a nossa disciplina, que é o minimamente processados, né, ou processamento mínimo. Então, aqui dentro, né, de frutas e hortaliças minimamente processadas, em atmosfera modificada das embalagens. Então, o consumo de frutas e hortaliças é essencial numa alimentação saudável, devido aos seus aspectos nutricionais, principalmente no que tange às fibras, né, que tem uma importância muito grande para o movimento peristáltico, né, que é o do intestino, né, é a movimentação do bolo fecal, a formação do bolo fecal, e ela tem essa contribuição, é uma das contribuições, né, da fibra para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. E a questão também, né, de frutas e hortaliças é com relação às vitaminas, que são nutrientes essenciais para o nosso metabolismo. Então, né, esse consumo, devido a ele ser essencial, né, na alimentação saudável, então essa ideia é reforçada e pelas recomendações emitidas por várias organizações mundiais, né? Então tem aqui a Organização Mundial da Saúde, tem a FAO, e esses órgãos emitem, né, recomendações e aconselham o consumo de frutas e hortaliças para reduzir o risco de doenças cardiovasculares e para melhorar a condição física. Então, a gente tem aí órgãos, né, internacionais que emitem, né, essas recomendações para que as pessoas tenham consumo de frutas e hortaliças. Isso reforça o quê? O, o consumo, né? Isso incentiva, né? Não seria reforça, né? Isso incentiva o consumo. Isso acaba, né, atingindo mais pessoas para que tenham essa atenção com esse tipo de alimento, que são os vegetais. Então, com o aumento do número de opções de frutas e hortaliças minimamente processadas, surgiu uma opção rápida e prática para consumir esses alimentos. Então, como é sabido, esses devem manter-se saborosos, seguros e fáceis de preparar, apesar de poderem decorrer vários dias entre o momento do processamento e o consumo. O processamento desses produtos conduz invariavelmente a um processo de degradação fisiológica, bioquímica e microbiológica mais acelerado. Então, a gente está falando o quê? De minimamente processado, né? E aí é importante, né, que foi enfatizado assim, né, que eles devem ser saborosos, obviamente seguro para consumo. O grande apelo dele é esse aqui, ó, a facilidade de preparo, né? Se a gente já pegar algo que já foi descascado, que já foi fatiado, já foi picado, né? Pensando num vegetal, ele está facilitando o preparo. E apesar, né, de decorrer vários dias entre o momento de processamento e o consumo, né? A gente tem essa questão aqui que pode ocorrer, que pode não, vai ocorrer uma degradação fisiológica. A fisiologia dos vegetais a gente já viu no que tange a respiração, né? Nós vimos lá que ele tem aquele processo, né, de respiração aeróbica, o amido vai sendo hidrolisado, vai ocorrendo liberação de glicose, essa glicose vai ser utilizada no processo respiratório na presença de oxigênio, haverá produção de CO2, formação de água, quilocaloria, né, que é importantíssimo essa quilocaloria que é produzido no processo respiratório, porque quilocaloria é uma forma de energia, né, e essa quilocaloria parte será perdida na forma de calor, então vai ser transformada em outro tipo de energia, né, para que seja perdida, e parte dessa quilocaloria será utilizada pelas células lá nos seus processos fisiológicos, né? Então vai ser utilizado, vai ser convertido em energia química para promover, para desencadear todo aquele processo de amadurecimento nos vegetais. Bom, por esse motivo, né, devido a essa questão aqui de degradação fisiológica, bioquímica, microbiológica, né, de forma mais acelerada, então
Por esse motivo, né, utiliza-se a embalagem com atmosfera modificada. Em frutas e hortaliças minimamente processadas, deve levar em consideração a fisiologia do produto, uma vez que se embalam tecidos vivos, né, porque se você está pegando ali minimamente processado, você ainda tem tecido vivo, porque o processamento mínimo não emprega ali altas temperaturas, né? Então, por isso que eu estou falando dessa questão do tecido vivo, né? Deixa eu dar um aumento aqui. E essa questão, né, da fisiologia, dos tecidos vivos, e esses, né, dessa forma, eles requerem uma adequação da tecnologia aplicada para que a sua utilização seja eficaz. De quem, né? Da modificação da atmosfera. Então, o que tem que envolver aqui, né? O que seria essa consideração à fisiologia? Um dos fatores importantes que a gente vai resgatar, né, que a gente já viu em aulas passadas, é aquela questão também de climatéricos e não climatéricos. Então, os climatéricos são aqueles que possuem uma elevada atividade respiratória, lá no processo de maturação, né? Então, esses são aqueles que têm condição de amadurecer fora da planta mãe. E nós temos aqui uma outra situação, que é o oposto dessa, que é o não climatérico, que são aqueles que possuem relativamente, né, em comparação com o climatérico, uma baixa atividade respiratória. Então, aqui, né, está falando de levar essa consideração muita dessa questão, né? Porque a gente não vai aplicar a mesma alteração da atmosfera dentro da embalagem para produto que tem elevada atividade respiratória e outro que tem baixa. Então é nisso, né, que esse autor chama atenção com relação a essa observação dessa particularidade entre os produtos, entre os vegetais. Para conseguir a manutenção das características do produto fresco, sem perda de qualidade nutricional, e com o aumento do período de vida útil, é necessário perceber os mecanismos de degradação, como, por exemplo, de cor, textura e sabor, para tentar o quê? Conservar a cor, a textura e o sabor, né? Os principais mecanismos de degradação fisiológica e bioquímica advêm da ação de enzimas liberadas durante o processamento. Então, o processamento mínimo, na maioria das vezes, tem o quê? O descascamento, o corte. E nessas etapas de descascamento e corte ocorre aqui injúria, corte, né, do tecido vegetal, consequentemente vai ter lá ruptura de células. E o que estaria ali dentro dessas células, né? Estaria extravasando, né? Estaria expondo enzimas, né? Então está aqui, enzimas liberadas durante o processamento. E dentro dessas enzimas, a mais importante é a polifenol oxidase, né? Uma velha conhecida nossa, né? A tal da PPO, polifenol oxidase. E essa polifenol, né, para relembrar, é ela que é responsável pelo escurecimento enzimático. No caso aí, quando você corta uma maçã, o descascamento da maçã, a remoção de casca de banana e por aí vai, entre outras frutas que têm esse comportamento quando você causa algum tipo de processamento, né? Então, o que é mais comum aí vai ser o descascamento e o corte, né, dentre esses processamentos. E aí, expondo essas enzimas, né, como é a polifenol oxidase, ou seja, na presença de oxigênio, ela vai ter atividade e vai promover alteração indesejável ali no caso da maçã, no caso de banana, entre outras frutas que escurecem após serem processadas, tá? Nós temos aqui a outra enzima que ela é complicada também nesse aspecto é a lipoxidase. Ela vai fazer o quê? Vai fazer a catalisação, ela vai acelerar a reação de peroxidação, que ela é indesejável, tá? A peroxidação. Por quê? Ela vai originar aldeídos e cetonas com cheiro desagradável. E isso não é favorável na qualidade aí de um processamento de um produto minimamente processado.
E esses problemas são o quê? Oriundos, né? Eles advêm do processamento, né? Descasque e corte, que é o mais comum, que vai promover a exposição dessas enzimas, né? Polifenol, escurecimento, lipoxidase, peroxidação, né? Vai alterar lá, reações de peroxidação ocorrem lá no lipídio. E a peroxidação desencadeia uma reação química alterando a estrutura original do lipídio, gerando compostos que são os aldeídos e cetonas que promovem um cheiro que descaracteriza ali o produto, né, o vegetal. Ocorre também um aumento de produção de etileno quando você faz determinado processamento mínimo. Então, o etileno é um velho conhecido nosso, né, que é um gás que é conhecido como hormônio do amadurecimento, né? Então, ele vai fazer o quê? Se ele previne não, se ele torna precoce o amadurecimento, né? Ele está aqui acelerando o processo de maturação, porque o amadurecimento está dentro da fase de maturação, mais para o final ali da maturação. Então, se ocorre o aumento na produção de etileno, consequentemente vai ter o quê? Aumento da taxa de respiração. Então, essa taxa de respiração, o aumento vai ser em torno de 20 a 700%, dependendo do tipo do produto, né, e tipo de processamento. As alterações devidas à atividade microbiana também aumentam, pois o processamento expõe ao ar o interior do produto, criando condições para a contaminação por bactérias, leveduras e bolores. As espécies de micro-organismos presentes nesses produtos podem variar muito de acordo com o produto ou com o tipo de embalagem utilizada. Então, aqui foi relatado, né, nesse parágrafo aqui, os problemas, né, oriundos do que? Do processamento mínimo. Então, aqui nós temos vários problemas relatados devido ao processamento mínimo, né, ou minimamente processados vegetais. E aí entra o quê? O assunto, né, vamos vincular, né, aqui está o link, né? Então, fala o quê? Da utilização de atmosfera modificada dentro da embalagem. Então, ao utilizar a modificação de atmosfera na embalagem, o desenvolvimento de micro-organismos específicos da degradação pode ser suprimido, né? Ele pode ser inibido, o que aumenta a vida útil, mas, por sua vez, pode criar oportunidade para o desenvolvimento de patogênicos de crescimento mais lento. Então, aqui com essa questão, né, seria o que? Uma limitação de oxigênio, né? Diminuir o oxigênio dentro da embalagem. Mas essa questão é bastante tem que ser bastante cautelosa, porque diminuição de oxigênio com a intenção de dificultar o desenvolvimento microbiológico pode acarretar, já que o produto é de origem vegetal, tecido vivo, fisiologia, né, continua acontecendo, respiração necessita de oxigênio. Então tem que ter esse cuidado, né, para não tentar corrigir um problema para gerar o outro. Qual que seria o outro, a limitação de oxigênio para um produto vegetal vivo? Seria a rota fermentativa, que aí traz outros problemas de qualidade para o vegetal, né? As espécies patogênicas psicotróficas podem desenvolver-se em temperaturas de refrigeração ou quando ocorre uma quebra da cadeia do frio, sendo a Listeria monocytogenes ou monocitogenes, a Aeromonas hydrophila e o Clostridium botulinum as mais comuns. Então, são micro-organismos complicados aqui. Em nível de saúde pública, né, nós temos aqui micro-organismos conhecidos que, né, são complicados. Outras espécies que levantam muitas preocupações aos produtores de frutas e hortaliças minimamente processadas, por serem também responsáveis pelo aparecimento de doenças de origem alimentar, é a famosa Escherichia coli, né? A O157H7, né? Porque existem vários, então aqui tem a especificação, né, de qual Escherichia coli, né? A O157H7. Nós temos aqui a Salmonella, tá? Salmonella subespécie. E Yersinia enterocolítica.
Aliás, tem mais, Campylobacter jejuni e alguns vírus e protozoários. Então, a presença nos alimentos deve-se, né, essencialmente a problemas de contaminação do solo e de água, bem como a inadequadas práticas de higiene. Então, é bastante informação nesse parágrafo, porque cita o nome dos micro-organismos, né? Aqui está especificando, falando deles, nós temos conhecimento técnico, né, do quanto eles são potenciais para a saúde, né, humana, então problema de saúde pública. Então, olha como que é importante, né, a gente ter a informação e conhecimento de onde pode ser proveniente esses micro-organismos. Pode ser do solo, então pensa no minimamente processado, legumes, hortaliças no caso, né? Então alface, né, que está muito, é um clássico de minimamente processado, alface já vem lavadinha, né, embalada, pronta para consumo, ela é uma cultura muito próxima do solo, então ela tem a probabilidade, né, maior de contaminação por micro-organismos do solo. Eu costumo falar que o solo é um meio de cultura é, pela grande, não seria um meio de cultura, né, mas seria uma grande fonte de contaminação pela quantidade de tipos diferentes de micro-organismos que nós encontramos no solo, tá? A água, gente, também é de extrema importância. Essa água envolvida no processamento mínimo é uma água tratada, potável, com controle, tá? Tem que fazer o controle praticamente diário de quê? De ver a quantidade de cloro ativo na água, porque se você vai lavar, né, o processamento mínimo tem lá, a gente já viu lá em outras aulas, que tem aquela lavagem, né, aquela etapa de lavar. E essa questão da água, se essa água estiver contaminada, ela vai ter um efeito antagônico, né, que é o contrário. Então, em vez dela lavar, ela vai contaminar o produto. Então, essa água tem que ter muita atenção, muito cuidado, tem que ter conhecimento técnico para lidar com o tratamento da água, para que ela não venha a ser fonte de contaminação lá no processamento mínimo. E, claro, obviamente, né, sempre vai estar presente, né, no processamento de alimentos as práticas de higiene, que é a tal da boa prática de fabricação. Então não adianta, né, a gente ter esses cuidados, né, a gente prevenir esse problema, mas não ter a pessoa treinada, habilitada, né, para estar envolvida ali com as práticas do processamento mínimo, sem que ela tenha noções de boas práticas de fabricação. Contudo, os vegetais minimamente processados são considerados alimentos seguros em relação a outros, pois a sua acidez natural atua como uma barreira ao desenvolvimento microbiano. Tá? Tudo bem, mas né, a gente não pode contar com essa particularidade, não. Porque aqui, quando fala assim, contudo, os vegetais né, minimamente processados, eles são, aqui essa fala, são considerados alimentos seguros em relação a outros minimamente processados, porque tem outros tipos que não sejam de origem vegetal. E sim, de fato, normalmente os vegetais têm uma acidez elevada que promove essa seletividade, né? Qual seletividade? Da dificuldade de desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, tá? Por isso que está falando assim que ele tem né, essa questão da segurança em relação a outros, devido a essa acidez. Tá? Porque a maioria dos micro-organismos patogênicos não tem a capacidade de desenvolvimento em elevada acidez. E temos conhecimento que a maioria dos produtos de vegetal tem. Tá? Mas isso não é né, informação para que né, relaxe lá com a questão da higiene, com a questão da água que eu comentei, do solo. Toda etapa de processamento deve decorrer num ambiente limpo, né, porque trata-se de alimento, manipulação de alimento, aplicando-se né, ou adotando as boas práticas de fabricação e de higiene, e o processo sendo controlado por meio de um plano do tal de HACCP. Eu não gosto dessa palavra, eu gosto de APPCC. Aqui está no inglês e traduzindo é análise de perigo e ponto crítico de controle. Tá? Essa ferramenta
ela para empresas, né, que têm o registro do CIF, até por registros estaduais, ela é indicada, né, para que seja implementada, porque essa ferramenta ela é específica para a qualidade na indústria de alimentos e ela visa fazer o quê? O controle dos processos, tá? E o controle dos processos, né, vai fazer com que ocorra, né, que haja uma prevenção dos riscos microbiológicos e outros que possam surgir, como perigos de origem química e física. Tá? Vocês devem estar perguntando, peraí, qual seria o problema? O problema microbiológico já foi citado, né? O nome dos micro-organismos, tudo. Nós temos problemas de ordem física, que pode ser pedra, pode ser fragmentos de pau, né? De madeira, da casca, pode ter alguns outros objetos físicos de outras naturezas, como de metal, né? Pode acontecer isso, pode parar no alimento. Outros problemas de ordem química, em tratando aqui de produtos de origem vegetal, pode ser a matéria-prima vir com elevada concentração de defensivo agrícola, né? O famoso agrotóxico. Isso é um perigo químico, né? Ou no preparo das soluções, né? Ou nos detergentes utilizados de maneira inadequada, né? Inapropriada, preparar soluções com concentrações muito elevadas, né? Então, esses seriam exemplos de riscos químicos. Então, o APPCC ele prevê todos esses perigos de ordem microbiológica, química e física, para que possa aí prevenir os riscos de contaminação. Então, essa ferramenta visa o quê? A segurança alimentar. Então, é saúde pública. A temperatura em que são preparados e armazenados os minimamente processados é o fator mais importante para a preservação. Obviamente, né? Porque a temperatura, a gente sabe que a temperatura inibe, dificulta o desenvolvimento microbiológico. A temperatura dificulta o que? Atividade enzimática. A temperatura baixa também previne, né? Dificulta aí que ocorra reações químicas que promovam alterações nos alimentos. Então, um armazenamento a 10 graus é perigoso, pois é o suficiente para que a maioria dos micro-organismos patogênicos presentes se desenvolvam nos produtos pré-cortados. Então, essa informação é de um parâmetro temperatura, então 10 graus já é crítico, né? Porque 10 graus, a maioria dos micro-organismos que transmitem, que conferem, né, algum tipo de doença, né, que provoca algum dano à saúde do consumidor, ele já tem condição para o quê? Para desenvolvimento. Então, durante o processamento, o transporte, o armazenamento e a comercialização, a temperatura não deve exceder aos 8 graus. Então, como que vai ocorrer isso durante o processamento, né? Então, a área de processamento, onde está realizado ali, realizando os cortes, o descascamento, tem que ser uma área que esteja com controle de temperatura. Né? Devem-se também evitar flutuações desse fator, né? Que são os golpes de temperatura. Por isso, aumenta a velocidade de degradação, provocando também a formação de condensação no interior da embalagem, a qual é propícia ao desenvolvimento de micro-organismos. Então, tem que ter o controle efetivo, né, dessa temperatura, de que ela não exceda, porque à medida que excede, né, a temperatura, além de favorecer o desenvolvimento microbiológico, essa formação de condensação é aquela água, né, que vai começar a aparecer, a ser visível no interior da embalagem. E essa água, ela é favorável para o desenvolvimento de micro-organismos. Então, aliado a essa água condensada e à temperatura elevada, o desenvolvimento microbiológico ele vai ser garantido caso tenha contaminação. Ao manter a concentração de oxigênio e CO2 e etileno, então veja que são gases, né? 3 tipos de gases, dentro dos valores ótimos para aquele produto, é possível aumentar a vida útil entre 50% a 100% relativamente ao seu armazenamento em ar, né? Em condições normais.
Então veja, gente, se a gente mexer nas taxas de oxigênio, CO2 e etileno, dependendo do produto, a gente aumenta em 50% e 100% da vida útil. Então eu vejo muito benefício com relação a isso, né, ao uso dessa tecnologia, porque isso aqui diminui absurdamente o desperdício. Se diminui o desperdício, o preço do produto ele fica mais acessível, né? E é um ganho para ambos os lados, né? O fornecedor, quem comercializa, o produtor e o consumidor final também. Então, normalmente, as misturas gasosas utilizadas possuem de 2 a 5% de oxigênio e CO2, sendo a restante da composição preenchida por nitrogênio. Um dos maiores problemas para o sucesso da atmosfera aplicada aos frutos e vegetais minimamente processados é determinar a composição mais adequada a cada tipo de produto, porque isso aqui não é uma regra. Você não vai pegar todo o produto e fazer essa proporção, né? Então nós temos aí algumas diferenças, tá? Que são consideradas com relação ao tipo de vegetal. Vários estudos testaram a composição mais favorável a vários tipos de produtos, verificando se a utilização de alteração da atmosfera dentro da embalagem traz ou não vantagens para a conservação, ou seja, se a qualidade do alimento se mantém ao longo de um maior período de tempo. Então, ao reduzir a concentração de oxigênio que rodeia os vegetais, a sua taxa de respiração diminui. Obviamente, né? Nós vimos que o processo respiratório necessita da presença do oxigênio. Então, se eu diminuo a taxa, eu não posso tirar 100%. Se eu diminuo, já traz o que? Um retardo na velocidade da respiração, que é positivo. Por quê? Porque a elevada atividade respiratória tem aquela questão da glicose, presença de oxigênio, porque é respiração, formação de CO2, molécula de água e quilocaloria. Então, formando muita quilocaloria, é muita energia disponível para desencadear as reações de amadurecimento, só para relembrar. O que indiretamente retarda o seu processo de maturação e pode, em alguns casos, reduzir o processo de escurecimento por oxidação. Obviamente, né? Oxidação necessita de oxigênio, então se eu faço a redução, vai ter o quê? Uma redução de processo de oxidação. Reação problemática em vegetais folhosos. A utilização de uma baixa concentração de oxigênio, juntamente com a refrigeração durante algum tempo, é importante para provocar a desinfestação dos produtos de larvas e insetos. Então, aqui eu estou associando, né, duas tecnologias. Eu estou associando a baixa concentração de oxigênio e refrigeração. Então, eu estou fazendo a associação, juntando duas tecnologias, promovendo aí aumento da vida de prateleira. E isso, a baixa taxa de oxigênio e essa questão da baixa temperatura, provoca a desinfestação dos produtos de larvas e insetos, um dos problemas que mais preocupa os produtores. No entanto, deve-se evitar que a concentração de oxigênio seja demasiado baixa, né? Que ela não pode ser muito baixa, porque levando à formação de atmosfera de anaerobiose, que é aquela sem a presença de oxigênio, a qual faz com que o metabolismo respiratório do produto produza acetaldeído e etanol, que causa odores e sabores estranhos. E o acúmulo de acetaldeído e etanol também vai induzir o que? A senescência, o envelhecimento, porque ele causa a morte do tecido vegetal, além de causar esses odores e sabores estranhos, né? Também o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos anaeróbios é um dos grandes problemas da atmosfera anaeróbia em torno dos vegetais minimamente processados. A utilização de concentração de CO2 superior à concentração atmosférica produz uma ligeira inibição na respiração de frutas e hortaliças frescas, o que contribui para o aumento da vida útil. Uma coisa óbvia, né? Porque se eu aumentei o CO2, consequentemente eu diminuí o oxigênio. A presença de CO2 diminui a sensibilidade da planta ao etileno, né? Então, olha como que ele tem essa participação também, né? Além de diminuir a taxa de oxigênio para entrar CO2,
quando presente o CO2, vai diminuir a sensibilidade da planta ao etileno. Contudo, uma concentração desse gás superior à gama ótima de cada produto pode diminuir a qualidade em razão de um processo de maturação desequilibrado, o qual surgem manchas e sabores e odores estranhos. Então, ele tem o que? Uma concentração limite, né? Outros gases testados na composição da atmosfera, que mais se mostra adequado aos vegetais frescos embalados, foram o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre. Então, o monóxido é um gás extremamente tóxico que apresenta um grande efeito inibidor sobre o desenvolvimento de micro-organismos. Então, ele é tóxico, né, a nível de micro-organismos. No entanto, em função de sua natureza tóxica explosiva, né, então aqui temos aqui parâmetros, né, de 2,5 a 74,2 kPa em ar. Essa questão dele ser explosivo, né, quando colocado em condições de elevadas pressões, né, então não é interessante. O seu uso é bastante reduzido e desaconselhado em produtos minimamente processados. Então nós temos aqui o dióxido de enxofre, tem sido utilizado para controlar o desenvolvimento de fungos e bactérias em frutos como a uva e em frutos secos. Também apresentou resultados positivos quando aplicado em sucos de fruta, vinho, camarão, picles e embutidos. Mas aqui é um contexto diferente, né? Aqui ele foi utilizado não aqui nesse exemplo, né? Não na embalagem, mas lá no processamento. Entrou como ingrediente lá, né? No caso desses produtos aqui citados. No entanto, a presença de sulfitos nos alimentos pode desencadear reações de hipersensibilidade numa parte da população. É um tipo de alergia, tá? Então, quando eu falo sulfitos, é porque essa substância aqui tem essa molécula de enxofre. Quando eu falo de sulfito, está vinculado a esse enxofre. E pode desencadear em algumas, né, pessoas a hipersensibilidade, o que faz com que a utilização desse gás tenha sido alvo de vários regulamentos, sendo a sua utilização limitada a determinados alimentos. Tá? O suco de uva integral, aqui no Brasil, usa muito essa molécula, né, que é o dióxido de enxofre, com o intuito de preservação. Né? Os filmes a serem utilizados na embalagem de vegetais minimamente processados devem ter permeabilidade adequada a taxas de respiração muito elevadas. O que seria a permeabilidade, né, adequada desses filmes? O filme, né, seria um plástico, né? Então ele é filme, ele é flexível, ele tem uma certa porosidade e essa porosidade é conhecida como permeabilidade. Então à medida que vai respirando, né, que vai eliminando CO2, ele tem que ter uma permeabilidade para permitir que esse CO2 saia da embalagem. Seria microporos, né, microfurinhos, lá na embalagem a gente não vê isso a olho nu, jamais, impossível. Mas com uma microscopia eletrônica de varredura a gente vê que ele é permeável, tem esses furinhos, que permite que esse gás saia, né? Então, os filmes com microperfurações, que permitem trocas de gases de modo controlado, são os mais utilizados para evitar que se desenvolva um ambiente anaeróbio propício ao desenvolvimento de espécies patogênicas. Com as microperfurações, a taxa de permeabilidade do filme está dependente da configuração, geometria e tamanho dos orifícios, que possui entre 40 a 200 micrômetros de diâmetro. Isso é coisa muito pequena, né? Bastante pequena. Então, são orifícios, né, que permitem essa troca de gases. Entra um pouco de oxigênio, sai o CO2. A escolha do filme certo torna-se mais complicado quando se pretende embalar uma salada de vegetais que contém produtos com diferentes taxas de respiração. Então, o filme não é aconselhado para todo tipo de vegetal. A solução adotada pela maioria dos produtores passou pelo estudo das taxas de respiração de cada produto individualmente, tentando depois agrupar os que possuem comportamento semelhante. Isso, em outras aulas, eu já mostrei, né, uma tabela sobre estudos da taxa de respiração de cada produto. Tem lá o alho com baixíssima atividade respiratória, então eu posso usar um tipo de plástico com certa permeabilidade. Eu tenho lá brócolis com elevadíssima taxa respiratória. Eu não uso mesmo plástico. Eu tenho que usar um plástico com esse orifício, né,
com diâmetro diferente, porque não é uma régua, né? Que eu falo assim, todos os vegetais serão embalados nesse tipo de plástico. Então, por isso que eu apresentei em outra aula, em um dado momento, vários vegetais numa tabela comparando a diferença da taxa respiratória entre esses produtos, né, de origem vegetal. Então, eu lembro, né, que eu comentei aqui, né, do alho, né, que tem baixa atividade respiratória, e estou aqui usando o brócolis como o oposto, né, que o brócolis tem elevadíssima taxa respiratória. Por isso que se a gente não consegue estocar muito brócolis, né, a gente compra ali uma cabeça de brócolis e tem um consumo, tem que priorizar, né, que o consumo dele seja mais de imediato, porque se você guardar para daqui 7 dias, né, ou mais, ele vai estar maduro, amarelado, né, devido à diferença na taxa respiratória. O alho já conserva-se por meses na temperatura ambiente, porque ele tem essa baixa taxa respiratória.